Sem dúvida, Gon e Killua são opostos que se atraem. Enquanto Gon é impulsivo e explosivo, Killua é calculista e contido. A junção dos dois acabam contribuindo para a evolução de ambos, tornando-os mais fortes e permitindo suas conquistas. As diferentes atuações dos dois amigos estão relacionadas aos estilos de aprendizado de cada um, sendo justamente o tema do vídeo de hoje, no qual nós veremos como que a expressão do Nen de Gon e Killua se relaciona com os estilos de aprendizado contidos aqui na vida real. No entanto, antes de continuar a chamada, eu sou o André Gussi e esse é Entreter e Conhecer. E após a vinheta, vamos ao conteúdo de hoje. Hunter x Hunter para mim é uma das melhores obras, pois ela consegue manter uma harmonia entre drama, ação e comédia, traçando uma evolução dos personagens de forma progressiva e que nós que estamos assistindo conseguimos compreender sem muito esforço. E o principal, os poderes e as especialidades de cada um contido ali estão relacionados com coisas do nosso cotidiano. E no vídeo de hoje nós veremos como que o Nen de transformação se assemelha com o estilo de aprendizado, observação reflexiva, e o Nen fortificador se assemelha ao estilo de aprendizado concreto. Mas antes de continuar, vamos analisar aqui a tabela com esses 6 tipos de Nen e comparar com essa de 4 estilos de aprendizado. Num primeiro momento, a conta pode parecer que não bate, mas o estilo de aprendizado, experimentação ativa, ele pode ser dividido em os Nens de emissão e manipulação, e por sua vez, o estilo de aprendizado de observação reflexiva pode ser dividido em transformação e materialização. Dessa forma, somando 6 também. Será coincidência esse fato? Coincidência? Acho que não! Assim como em nossa vida, que sempre estamos lidando com situações novas e aprendendo novas habilidades, Gon e Killua também fazem o mesmo. Desde o início, eles vão explorando o universo de Hunter x Hunter, aprendendo cada vez um pouco mais e dominando algumas habilidades e superando-as. E aqui cabe um parênteses. Esses dois, eles não vão enfrentar os vilões mais fortes e ganhar de uma vez. Não, eles vão evoluindo gradativamente, no qual tendo pequenas vitórias por vez. Já fiz o vídeo onde eu analiso isso de forma mais aprofundada. Fica aqui o card. E o que eu acho interessante aqui é que esses dois acabam fazendo uma dupla de estudo que consegue melhorar as virtudes de cada um e assim encobrindo as falhas que eles têm. Quase que um grupo de escola perfeito. Numa primeira análise, perceba que o Killua ele gosta de ter uma visão global. Ele é um cara que tem um conhecimento, um estudo prévio e ele fica analisando todos esses fatos. Já o Gon, ele é sequencial. Ele não consegue ter muitas informações ao mesmo tempo. Quando ficam falando muita coisa para ele ao mesmo tempo, ele faz nitidamente aquela carinha de exaurido que não está conseguindo entender nada, até dando a entender que ele é um burrinho, mas não é bem assim. O lance é que o Gon ele gosta de ver uma coisa por vez. Ele consegue aprimorar de forma sequencial, etapa por etapa. Diferente do Killua, que gosta de ter uma visão mais ampla e global. Agora vamos ver como que o Killua se encaixa no estilo de aprendizado observador reflexivo que se assemelha com o seu Nen, que é o de transformação. Uma pessoa com esse estilo de aprendizagem, ela é observadora, analítica, ela busca diferentes perspectivas sobre algo e geralmente é imparcial. Note que o Killua ele é retraído. Ele fica ali só observando, sem julgar, e muitas vezes aquele tom enigmático. No entanto, ele age com segurança quando ele consegue ter essa visão global e ele acaba dominando a situação muito fácil. Como exemplo aqui, nós podemos trazer o Exame Hunter na torre, no qual o Killua enfrenta o Jonatas, um criminoso que se gaba de ser algo muito forte, um assassino de primeira linha. O Killua já lidou com pessoas dessas no seu passado, então ele já tem uma observação analítica forte e ele, num ato cirúrgico, consegue eliminar o seu rival. Porém, é importante ressaltar, quando ele não tem um estudo prévio, que ele não consegue ver algo de forma global, ele se sente desconfortável. Podemos trazer como ilustração na brincadeira que o Sr. Netero propõe a eles no dirigível, lá no Exame Hunter também, no qual ele fala que se o Gon e o Killua conseguirem pegar a bola, eles conseguem a licença de forma imediata. O Killua, ele não consegue lidar com a situação, ele perde a paciência.
E ele dá desculpinha, vou sair, senão vou ter que matar esse velho. Como se ele tivesse habilidade naquele momento para fazer tal feito. Mal ele sabia quem era o Netero, né? Agora vamos analisar o Gon, que tem o NEM tipo reforço, que se assemelha com o estilo de aprendizagem sequencial concreto. Pessoas com essa característica gostam de pequenas tarefas por vez, alcançando pequenas vitórias a cada momento. Note que no mesmo exemplo do Netero, o Killua perde a paciência para não conseguir a bola, e o Gon ele fica feliz de ter um pequeno objetivo. Eu sei que eu não vou tomar a bola desse senhor hoje, mas eu quero fazê-lo usar as duas mãos. E essa vai ser o ponto, o principal objetivo que ele faz. Por mais que ele não pegue a bola, ele se sente vitorioso, porque ele traçou uma pequena meta. E como dito antes, pessoas com esses estilos não gostam de ficar vendo muita teoria, enchendo a cabeça de coisas. Eles são na prática, eles vão e fazem acontecer. É importante ressaltar que os estilos de aprendizagem não vai determinar quem você é, mas sim uma preferência que sua mente tem. Você não pode pegar isso e falar, sou do estilo concreto, não vou ver teoria, ou eu sou do estilo analítico, eu não vou fazer nada na prática. Não, a nossa vida exige que a gente misture as duas. Mas, como o próprio mostra Hunter x Hunter, a pessoa com o estilo de NEM, ela consegue dominar parcialmente os demais e vice-versa. Nos estilos de aprendizagem é a mesma coisa. Isso quer dizer, se você tem um estilo analítico e flexível, sua mente vai aprender mais, você vai conseguir mais sucesso analisando de forma passiva a teoria. Já o concreto, ela vai se dar melhor na prática. Isso não quer dizer que um vai deixar de fazer a outra coisa. E o próprio Hunter x Hunter nos traz esse exemplo. O primeiro, lá na Torre Celestial, quando o Gon se machuca, ele tem que ficar de repouso, e ele não pode usar o NEM, não pode fazer nada, ele fica meditando, refletindo, para conseguir sua evolução. Já o Killua, dentro do jogo, no treinamento que eles têm para conseguir as cartas, ele tem que pôr a mão na prática também, e assim conseguir evoluir. E o que torna essa dupla dinâmica tão forte que ambos conseguem reconhecer seus pontos fortes e fraquezas e respeitam um ao outro. Em vez de ficar um julgando o outro, eles juntam suas forças e conseguem superar as suas falhas, aumentando os seus ganhos. E é comum as pessoas dizerem que o Gon é burrinho. Porém, não é bem assim. Existe uma outra teoria sobre as inteligências múltiplas, que a nossa mente ela tem várias formas de representar, de manifestar a inteligência. Inclusive, o Luffy tem o mesmo estilo de aprendizado e forma de manifestar a inteligência parecida com o Gon. Assista aqui o vídeo e confira e faça a comparação. E você? O que você acha sobre esses diferentes estilos de aprendizagem? Você se aproxima mais com o do Gon na prática ou do Killua, que é reflexivo? Note que existem outros dois estilos de aprendizagem que a gente pode relacionar com outros personagens. Mas isso eu deixarei para outro vídeo. Qual personagem você gostaria que eu analisasse trazendo esses estilos de aprendizagem? E para fechar, a sessão Merchan. Caso você queira ajudar o canal e incentivar que eu traga mais conteúdos como esse, deixe a indicação do curso Money Arts, um curso de desenho online que você paga só uma vez e tem acesso ao vitalício, que da primeira aula você já começa a ter as principais ideias para fazer os seus personagens preferidos. E o melhor, não é copiando, você aprende as técnicas para desenhar. Qualquer dúvida, me chama lá no direct no Insta que a gente conversa. E por último, queria fazer o agradecimento à Lilian, na ajuda e estrutura do canal, e a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.